E aqui nas nossas redes sociais e principalmente no nosso blog, a gente continua com o Conexões Ribeirão, sempre trazendo personalidades, lideranças, para tratar de um assunto, para tratar de temas aí da atualidade e relacionados também com a nossa cidade, Ribeirão Preto. E hoje nós temos a grata satisfação de receber no Conexões o nosso querido Marcelo Vitorino, direto lá de Brasília. Vamos tratar das questões da comunicação digital utilizada pelos candidatos, pelos partidos, etc. Né? Marcelo, começando, né, direto nesse assunto aí com você, eu queria saber o seguinte, o que você pode perceber de mais importante assim, em termos de alterações, até na legislação, que vão impactar na propaganda eleitoral e, inclusive, também na comunicação digital aí dos candidatos, né? Então vamos lá, tem mudanças aí que tem a ver com comunicação e tem mudanças que vão impactar na comunicação. De fato, a legislação brasileira muda muito, porque a nossa democracia é uma democracia que precisa amadurecer mesmo, não tem outro jeito. Então, uma mudança que é muito importante é o fim da coligação para os candidatos proporcionais. Então, antigamente, numa coligação, você tinha vários partidos, e aí a conta pelas cadeiras envolvia toda a chapa. Hoje, a conta da cadeira na Câmara de Vereadores é partido a partido. O que isso muda? Isso muda que provavelmente toda a cidade vai ter um número muito maior de candidatos a prefeito do que teve em 2016. Porque o partido, para fazer vereador, ele vai se esforçar em ter um candidato a prefeito próprio. Então esse é um ponto muito diferente da outra campanha. De 2016 para cá, também tivemos mudanças importantes, mas aí tem mais a ver com comunicação. Tem as mudanças, por exemplo, a possibilidade da pré-campanha. Não existia pré-campanha na última eleição municipal. Os candidatos só faziam campanha durante o período eleitoral. Hoje eles podem se dizer pré-candidatos. Eu tenho a possibilidade da arrecadação de doações pela internet. Também não tinha em 2016. Tenho também a possibilidade do impulsionamento das publicações. Começou em 2017. Então, na última campanha municipal não havia. Hoje os candidatos podem patrocinar, né? Eles podem investir para que as suas publicações cheguem nos públicos, usando Facebook, YouTube, Instagram. Então isso é muito diferente, isso coloca a comunicação digital quase como essencial para qualquer candidatura. Porque eu sempre falo, imagina se um candidato pudesse comprar horário na televisão. Quanto ele gastaria com horário na TV? Hoje ele pode comprar esse horário na internet. Então, eu acho que essas mudanças que eu falei são as principais. Ô Marcelo, é o seguinte, nós estamos vivendo um cenário de extrema polarização política, né? A pergunta é a seguinte, afinal de contas, nas eleições municipais aí que temos até o final do ano, vai prevalecer uma agenda na propaganda eleitoral, vai prevalecer uma agenda nacional, inclusive a questão da pandemia, por exemplo, ou as questões locais, as questões relacionadas aí às necessidades prementes do cidadão, a questão aí das políticas públicas municipais. O que você acha? Olha, Lajas, eu acho que mais do que nunca a gente vai voltar para as questões locais. Porque nós tivemos em 2019 entre 47 e 50 eleições suplementares municipais. Dessas eleições, então, presumia-se que o presidente Jair Bolsonaro ia ter um peso muito grande sobre o impacto na eleição municipal. Só que menos de 10% dessas eleições foram vencidas pelo partido do então presidente, que até então era PSL. Hoje ele não tem mais partido, mas antes era o PSL. O que já mostrou que não houve uma contaminação no cenário nacional no municipal. Isso estou falando de 2019. Neste ano, que nós temos um problema de pandemia, existe uma possibilidade, imagine como é que vai se dar o processo eleitoral. Ele vai se dar depois dos municípios estarem praticamente quebrados, as pessoas precisando recuperar a sua autoestima, a sua economia, a sua independência. Então, elas vão olhar muito mais para as questões regionais, vamos dizer assim, o mais próximo possível da realidade delas. Elas não vão estar tão preocupadas se alguém é de direita, se alguém é de esquerda. Elas vão querer alguém que resolve. Então, acredito eu que alguns candidatos mais orientados à social-democracia, alguns um pouco a parte conservadora, vão ter mais peso do que candidatos liberais.
Porque no momento de crise, as pessoas querem conservar o que elas têm. Então, aquela ideia de que o Brasil vai crescer já não está mais em pauta. A gente está pensando em como a gente faz para voltar ao que era. Recuperar. Agora é outra lógica. Sim. Marcelo, uma outra questão é o seguinte: a gente vê nas últimas eleições, né, uma tendência crescente de utilização aí do digital, das redes sociais, dos meios online, etc. Essa tendência vai continuar? Ela vai aumentar? Ela vai ser maior, inclusive, que na última eleição presidencial? O que você acha? Sem dúvida nenhuma, a internet ela começou a ficar madura para o uso da comunicação política no Brasil em 2018, porque até em 2018 nós não podíamos impulsionar conteúdos para poder fazer a nossa comunicação chegar no eleitor. Então, qual que era o problema? Se você era um candidato mais orientado à esquerda, todos os seus públicos de Facebook, eles eram mais orientados à esquerda, porque o Facebook faz isso, ele cria uma bolha. Com o impulsionamento, agora você pode chegar em pessoas que não têm a mesma orientação. Então, a tendência é que a internet seja muito mais importante do que nos outros anos, até porque você vai diminuir as suas ações de rua. Aquele porta a porta vai deixar, não vou dizer que vai deixar de existir, mas ele vai deixar de ter o peso que tinha antigamente. Marcelo, na última eleição presidencial veio muito à tona essa questão da utilização da divulgação das fake news, inclusive com a utilização em massa de robôs, né? Sim. E eu sei que você, inclusive, participou junto ao Tribunal Eleitoral, foi consultado a respeito disso, tem um trabalho também a respeito disso aí. Nessa próxima eleição municipal, você acha que os divulgadores de fake news e aqueles que utilizam robôs já tomaram um susto com isso ou vão continuar utilizando esses meios? O que você acha? Eu acho que sempre que tiver uma brecha, vai ter alguém aqui que vai querer utilizar. Isso é normal. A gente tem que correr atrás de diminuir o espaço das brechas. Então, o WhatsApp já tem feito algumas ações, como dificultar o encaminhamento de mensagens, né, que é uma situação baseada no que aconteceu aqui em 2018. Hoje já não dá mais para encaminhar mensagem como antigamente. O Tribunal Superior Eleitoral está atento a essas questões, tem grupos de trabalho que fazem esse trabalho de combate continuamente. O Congresso já aprovou leis de combate à fake news, criminalizando pessoas que produzem e disseminam notícias falsas. Então, está havendo, sim, uma grande mobilização para diminuir o impacto. Não é que vai acabar. Esse problema de fake news é igual unha. A gente tem que cortar toda semana, porque ele torna a crescer. Mas vai ser mais difícil do que foi em 2018, sem dúvida nenhuma. Marcelo, uma última pergunta, que o nosso tempo já está bem no finalzinho aqui, né? Eu queria saber sobre o custo das campanhas, né? Veja que sem o financiamento privado, ou pelo menos sem a autorização legal, né, para o financiamento privado, a gente tem aí os recursos do fundo eleitoral, por exemplo. Será que esses recursos vão chegar até nas candidaturas de vereador, por exemplo, da cidade pequena do interior, do prefeito lá da cidade pequena do interior, né? E a questão também da utilização do digital. Ela, de fato, barateou o custo da campanha ou, afinal de contas, abriu um caminho assim para um investimento que acaba não tendo muita diferença sem o digital? O que você acha? Então, vamos lá. Primeira questão é essa questão do financiamento. Eu acho muito difícil o financiamento do fundo eleitoral chegar nas campanhas de vereança. Muito difícil. Geralmente, os partidos escolhem como. Eles pegam mais da metade do dinheiro do fundo e distribuem para candidatos que já estão no cargo. Ou seja, quem vai disputar a reeleição tem preferência. Depois, vai disputar aqueles que têm chance eleitoral. Depois, eles pegam o que sobrou e fazem um rateio para todo mundo. Então, é muito difícil o dinheiro chegar. Antigamente, o apoio, inclusive, chegava... O partido mandava para o candidato majoritário, a prefeito, e o prefeito bancava o material impresso dos vereadores, bancava, às vezes, um carro de som, uma equipe de rua, alguma coisa assim. Mas dinheiro, isso nunca chegou tão bem. Por outro lado, hoje você tem a possibilidade de fazer arrecadação. E essa arrecadação pode começar desde agora, né? Já passou, inclusive, a data de início, que é 15 de maio. Então, os pré-candidatos poderiam estar arrecadando dinheiro para a sua candidatura. Ah, mas estamos em tempo de pandemia. Eu já sei que é tempo de pandemia.
Só que você não vai pedir R$1 milhão, você vai pedir R$5, você vai pedir R$10. Então, assim, também não vai ser a pandemia que vai ser a maior desculpa. Então, questão do financiamento, candidatos à vereança vão ter que se autofinanciar. Ponto. Vamos para outra questão. Se a internet deixou a campanha mais barata. Até hoje, não. Por que não deixou? Porque os investimentos da forma tradicional continuam sendo feitos. Então, quando você tem um político que ele confia que a eleição dele está na mão dos cabos eleitorais, o que ele faz? Ele fica assistencializando, às vezes, uma liderança de bairro, às vezes algum presidente de alguma coisa. Então, o custo da campanha continua alto. Você está agregando o valor digital. Você precisa substituir esse modelo. Para substituir esse modelo que é de você ficar contratando um grande número de pessoas, você tem que ter uma coisa super importante, que é reputação. Quando você é dono de uma reputação grande, as pessoas não precisam ser pagas para vender você. Você já tem reputação. O seu trabalho é só avisar a quem ele conhece que você é candidato e as pessoas vão votar em você. Essa é a diferença. Por isso que você tem uma quantidade maior de candidatos que estão entrando ligados a um tipo de religião, às vezes a um segmento específico. Por quê? Porque eles já têm uma reputação para um grupo. Eles não precisam criar ou vender uma reputação. Essa é a diferença. Então, a internet é só um meio, Lages. A reputação continua sendo essencial. Aí, a internet vai deixar a campanha mais barata. Marcelo, só temos que agradecer aqui, meu querido, mais uma vez, a sua presença, a sua paciência, o seu tempo aí, né? Que foi tão útil, tão agradável até para esse conhecimento aí do marketing político focado aí nas eleições desse ano. Muito obrigado. Muito obrigado, Lages. Obrigado a todos. E por aqui nós encerramos mais um Conexões Ribeirão, né? Prometendo voltar aí na próxima semana. E se você quiser continuar nos acompanhando, vai lá nos nossos canais, principalmente no nosso blog, www.professorlages.com.br. Estamos lá com todos esses programas aí da temporada especial, né? Divulgando e compartilhando conhecimento, compartilhando informação com toda a nossa querida Ribeirão Preto. Ok? Até lá!